Olá, meu nome é Pablo, eu sou da Adiante Solutions e vou apresentar para vocês as melhorias no Adiante Framework 2.0. Bom, para começar, nós temos uma nova versão do tutor. O tutor é a aplicação de exemplo que mostra as funcionalidades do framework. Então, no tutor nós temos uma série de exemplos sobre persistência, componentes de apresentação e de organização. Então, nós temos uma versão nova do tutor mostrando uma série de exemplos adicionais com alguns componentes criados novos, né, e algumas formas de utilização novas daquilo que já existia em versões anteriores. Então nós temos uma série de exemplos novos, eu vou estar explicando para vocês aos poucos, né, quais são essas melhorias, algumas delas. Também temos essa caixa de busca de programas, né, que é uma funcionalidade nova no tutor, que utiliza também um componente novo, que eu vou estar mostrando para vocês em seguida, que é esse componente então de localização de dados, ok? Além do tutor, nós temos também outros programas complementares novos. Um deles é o Template 2. Para quem já usa o Agent Framework, deve conhecer o template. O template é basicamente um modelo de aplicação, modelo de criação de aplicações, que já tem um cadastro de programas, de grupos de usuários, onde nós podemos conceder as permissões por grupo de usuários, ou também podemos conceder as permissões por usuário. Né? O que nós temos agora é o desenvolvimento de um novo template, que é o template 2. Basicamente ele tem as mesmas funcionalidades do template 1, mas é um template que utiliza a Bootstrap 3, né? E já todo o framework foi atualizado para usar a Bootstrap 3 e a jQuery 2, então ele tem um visual um pouco mais atraente, um pouco mais moderno. Então nós temos também cadastro de programas, cadastro de grupos, né, a concessão de permissões por grupo, cadastro de usuários, também com a concessão de permissões por usuário. Então nós temos toda a sistemática de controle de permissões de acesso no template. Além disso, o template ele tem algumas características responsivas, que nós podemos ver aqui no redimensionamento da tela, né? Os formulários e as data grids vão se adaptando. Então, ele tem algumas características responsivas que eram bastante solicitadas pelos nossos usuários, né? Há bastante tempo já. Então, além do template, nós temos também um pequeno blog. Né? É sempre importante ressaltar que a finalidade do framework não é a criação de sites, porém ele pode ser usado para a criação do back-end, né, para administrar conteúdo. Então, após alguns usuários solicitarem, nós criamos aqui um pequeno exemplo, um blog muito pequeno mesmo, né, com algum conteúdo aqui, e a parte administrativa dele, essa sim, criada usando o framework, né, com cadastro de categorias de posts, cadastro de conteúdo, definição de título, subtítulo e cadastro de conteúdo, né, que são os posts, né? Então aqui nós temos a utilização de um componente para submissão do post. Então é um sisteminha bastante simples, né? Apenas sob pedidos nós resolvemos facilitar e criar um exemplo. Então como seria um back-end de um pequeno gestor de conteúdo utilizando o framework, certo? Bom, além disso, falar de algumas melhorias técnicas agora também. Dentro do framework, até a versão 1, dentro do framework nós tínhamos a biblioteca de componentes para web e para desktop. Agora essas duas bibliotecas foram separadas, então quando o usuário baixa o framework ele escolhe se ele quer para web ou para desktop. Então aqui nós temos um exemplo de uma aplicação que dentro da pasta widget, que é a biblioteca de componentes, nós temos somente os componentes para web. Então, no momento que o usuário criar a sua aplicação, ele vai definir qual é a biblioteca de componentes que ele vai utilizar. Além disso, todo o framework foi adaptado para utilizar o conceito de namespaces, seguindo as diretrizes mais atuais, né, de desenvolvimento para PHP. Falar então agora sobre algumas melhorias na camada de gravação, né, com a base de dados, na camada de persistência. Em primeiro lugar, nós temos um exemplo novo aqui, que é o exemplo Transaction Information. À medida que o usuário abre uma transação com a base de dados, ele pode utilizar o método getDatabase ou o método getDatabaseInfo, que retorna a partir de qualquer ponto da aplicação em qual banco de dados ele está conectado e quais são as informações dessa conexão. Outra melhoria feita na camada de acesso à base de dados é a utilização de Prepared Statements. Né? Prepared Statements são uma técnica bastante segura de troca de informações, né, com a base de dados, de consultas e manipulações de dados com a base de dados.
No Agent Framework 2.0, para ligar os Prepared Statements, basta utilizar a cláusula prep igual a 1 no arquivo de configuração à base de dados. Assim, todos os comandos enviados para a base de dados gerados pelo framework, como por exemplo, aqui nós temos um exemplo de como carregar vários objetos a partir da base de dados, né, a partir de um repositório, todas as instruções vão ser geradas para a base de dados utilizando Prepared Statements. Além disso, nós temos um controle melhor de cache, né, aqui na parte de modelos. Uma classe de modelo, nós podemos ligar agora um mecanismo de controle de cache, Cache Control. Então nós temos a classe TAPC Cache, que é um mecanismo de cache que usa a biblioteca APC do PHP. Quando o controle de cache estiver ligado, desde que, claro, tenha o APC habilitado no PHP, sempre que nós formos até a base de dados, né, sempre que nós formos realizar alguma manipulação de dados com a base de dados, antes é verificado se o dado não se encontra no cache. Então, antes de buscar um dado na base de dados, ele é primeiro verificado no cache, para que ele não precise ir até a base de dados buscar aquele dado. E sempre que nós formos atualizar um dado na base de dados, ele também atualiza no cache. Então, a habilitação do cache torna a maioria das operações de busca de dados bastante rápida ao utilizar a versão 2.0 do framework. Bom, vou falar agora de algumas melhorias visuais, então. Nós temos aqui no menu Dialogs um tipo novo de diálogo, que é o diálogo de input. Nós podemos simplesmente abrir um diálogo, perguntar alguns parâmetros para o usuário e executar alguma operação sobre esses parâmetros. Vou estar aqui mostrando esse exemplo para vocês. Então, para abrir um diálogo de input, basta criar um formulário com o framework, né, criar um formulário da classe tForm ou tQuickForm e chamar a classe tInputDialog, né, definindo o título do diálogo e passando esse objeto formulário. Então, a partir desse momento, vai ser aberta uma caixa de diálogo para o usuário. Então, isso facilita bastante algumas operações rápidas. Aqui no formulário rápido, QuickForms, nós temos algumas melhorias. A primeira delas é a possibilidade de, em um formulário rápido, colocar vários campos um ao lado do outro na mesma linha. Isso é possível por meio do método addQuickFields. Já tínhamos o método addQuickField, agora temos o QuickFields, que permite adicionar um label e um vetor com vários objetos, né, após, né, nessa segunda coluna. Então a gente pode colocar vários objetos lado a lado. Além disso, o componente de seleção de datas foi melhorado, né, para a utilização da Bootstrap DatePicker. Além disso, temos agora o componente de seleção de cores também, que é o tColor. Okay? Temos também no menu Forms um novo exemplo que é Styled Buttons, que é um exemplo que mostra como construirmos botões com ícones diferentes e classes diferentes. Vou mostrar rapidamente esse exemplo. Então, após criar um botão pelo framework com a classe tButton, nós podemos usar o método setImage para definir, além de uma imagem, uma classe da Bootstrap, Glyph Icons. Então, nós temos os Glyph Icons padrão da Bootstrap. Então, nesse caso, o framework vai assumir os ícones da Bootstrap. Basta utilizar o prefixo BS. Também podemos usar o prefixo FA para utilizarmos o ícone de outra biblioteca, que é a Font Awesome, que também é uma biblioteca que já acompanha o framework. Então, basta utilizar o prefixo FA. Além disso, podemos usar as classes default da Bootstrap, por exemplo, btn warning, para que o botão assuma essa aparência. Também foi criada agora a possibilidade de definirmos popover para qualquer objeto do framework. Né? Para habilitar um popover, basta pegarmos o objeto e definirmos popover igual a true e definirmos um título e um conteúdo. Assim que o usuário passar o mouse em cima desse objeto, é exibido o conteúdo do popover. Certo? Então aqui nós temos um exemplo de como alterar algumas características básicas de botões e de outros objetos. Temos também um componente novo aqui em Forms. Nos seletores, né, nós temos aqui, já tínhamos o Radio Group, o Check Group, a Combo, o Select, agora nós temos o Multisearch. O Multisearch é um componente que permite buscar em base de dados, à medida que o usuário vai digitando, ele vai autocompletando então os valores encontrados na base de dados. Como é feito o Multisearch então? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Assim como nós temos os componentes de busca em base de dados, Radio Group, Check Group, Combo, nós temos o TDB Multisearch,
no qual a gente configura ali alguns parâmetros como a model, o campo-chave, o campo de valor, então ele estabelece esse campo de busca de valores, então bastante prático de utilizar. Então aí temos aqui agora em formulários um componente novo que é o Expander. O Expander permite criar uma área de expansão dentro de um formulário, assim podemos criar uma área que é preenchida somente mediante algumas situações. Então essa área de expansão pode ser expandida ou retraída conforme a necessidade. Vou mostrar aqui então para vocês rapidamente o Expander. Então, o componente TExpander, podemos definir algumas propriedades do botão, como por exemplo alterar a cor do botão de expansão. Basicamente, podemos adicionar qualquer conteúdo dentro do Expander. No caso aqui, estamos adicionando uma table. Nós poderíamos adicionar outros componentes do framework também dentro dessa área de expansão. O exemplo de interações dinâmicas foi melhorado. Aqui nós temos Dynamic Interactions. À medida que o usuário sai de um campo, até então na versão 1 poderíamos executar somente ações JavaScript. Agora, quando saímos do campo, podemos também mostrar diálogos com o usuário, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente como foi feito. Interactions View. Aqui nós temos uma ação de saída do campo, que é uma setExitAction, que executa, no caso, o método onExitAction. E esse método, além de executar uma função JavaScript, que é a sendData, o método que manda dados para o formulário, ele está mandando uma mensagem nova para o usuário também. Então agora, né, ao executarmos ações, por exemplo, de troca de valores ou de saída de campos, podemos, além de executar ações JavaScript para enviar valores, enviar mensagens para o usuário também. Na parte de Data Grid temos muitas melhorias, né? A primeira delas são as Action Groups, que são basicamente agrupadores de ações dentro da Data Grid. Então nós podemos criar um grupo de ações na frente aqui, onde temos uma série de ações que podem ser executadas dentro desse botão, né? Então vamos ver como é construída uma Action Group. Então, basicamente, nós temos uma Data Grid convencional, como tínhamos na versão 1, né? Temos as ações da Data Grid, as Data Grid Actions, e temos o objeto tDataGrid Action Group. Esse objeto tem métodos como, por exemplo, a DDHeader, para adicionar um cabeçalho, a DDAction e a DDSeparator. Então, basicamente, nós adicionamos esse Action Group dentro da Data Grid. Então, esse, basicamente, é um empacotador de ações. Dentro dele, nós criamos um pacote e ali nós podemos colocar várias ações. Além disso, foi feito também um exemplo chamado Column Group. Agora nós podemos escolher uma coluna para ser um agrupamento, um agrupador, né, da Data Grid. No caso aqui nós escolhemos a coluna cidade. Vamos dar uma olhada nesse exemplo rapidamente. Column Group, então existe um método novo chamado setColumnGroup que identifica qual a coluna que vai ser utilizada como agrupamento e qual é o conteúdo daquela quebra dentro da Data Grid. É importante lembrar que os estilos, as cores, podem ser personalizadas via CSS. Ok? Um detalhe importante do exemplo anterior, que era o Action Group, que eu esqueci de falar, é que os botões, os ícones aqui do Action Group, né, vamos dar uma olhada de como eles foram definidos. Eles foram definidos utilizando os glyph icons da Bootstrap. Vejam que a imagem está bs:/search blue, então é para usar o ícone search da glyph icons usando a cor azul, né? Então não foram usadas imagens fixas. Bom, além disso nós temos também um novo exemplo que é o Data Grid Details, que à medida que nós clicamos numa linha da Data Grid, ele mostra um conteúdo adicional. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Esse exemplo da Data Grid, à medida que a Data Grid então ela é carregada no método onReload e ela tem uma ação que é executada quando o usuário clica na linha, que é a ação onShowDetail. Essa ação onShowDetail, o que ela faz? Basicamente ela declara um objeto aqui, que é uma tTableRaw, que é uma linha de uma tabela, e usa um método insert da Data Grid para inserir uma linha nova naquela Data Grid, naquela posição. Então aqui nós estamos inserindo uma tabela. É importante lembrar que dentro aliás, estamos inserindo uma linha. É importante lembrar que dentro dessa linha, o conteúdo que vai ser inserido é totalmente livre, né? Ou seja, aqui estamos inserindo uma linha, mas poderíamos inserir qualquer outro conteúdo usando objetos do framework nesse detalhamento que é aberto ali. Ok? Além disso, temos também um novo exemplo, que é o Conditional Actions, é uma funcionalidade nova de só mostrar uma ação mediante uma certa condição. Por exemplo, a linha 1 não atendeu a condição e a linha 4 também não.
somente a linha 2 e a linha 3, e aí que é exibido o botão de ação. Então, isso é um pedido bastante frequente de nossos usuários, né, de permitir executar as ações somente mediante circunstâncias. Como é que isso foi feito? Para uma determinada ação da DataGrid foi feito um método chamado setDisplayCondition. Esse método ele define uma condição para exibir aquela ação na DataGrid. Então aqui é executado um método chamado displayColumn. Então o que faz esse método? Nesse caso aqui ele está recebendo o objeto e está verificando se o código do objeto é maior que 1 e menor que 4. Claro que é apenas um exemplo bem simples, né? Só habilitamos para o código 2 e 3, mas na prática nós utilizaríamos condições mais complexas para verificar se aquele objeto, se aquela ação deve ou não ser exibida em tela. Então, basicamente, um método que permite exibir ou não a ação, né, para a DataGrid. Isso funciona também para, no caso, nas Action Groups, para exibir ou não uma ação dentro no Action Group também. Próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês são as DataGrids com popover, que agora nós podemos definir um conteúdo ao passar sobre uma linha da DataGrid. Tem duas formas de fazer isso. Primeiro, sobre DataGrids rápidas, Quick DataGrids. Né? Vou mostrar para vocês então na forma mais fácil primeiro. Usando o componente tQuickGrid, basta utilizar o método enablePopover, passando então um título e um conteúdo, sendo que nesse conteúdo nós podemos usar atributos do objeto sendo exibido na DataGrid. Então ali nós temos Hi e o nome, né, do objeto. Outra forma de fazer isso é olhando o exemplo DataGrids with Popover, que aqui nós embutimos uma table dentro da DataGrid. Vamos dar uma olhada nesse exemplo então. Então, no momento de carregar os dados na DataGrid, que é o método onReload, além de logo no mesmo instante que adicionamos um item na DataGrid, pegamos essa linha que foi inserida na DataGrid, que é um objeto raw, e ligamos popover igual a true e adicionamos um conteúdo e um título nessa linha. Então, qualquer objeto do framework que nós habilitarmos popover true, né, ele vai fazer o que? Ele vai habilitar o popover, então à medida que o usuário passar o mouse sobre aquele objeto, vai aparecer o popover. Outro exemplo que nós temos aqui é DataGrids with Input Dialog. São DataGrids com diálogos de input. À medida que o usuário clicar sobre o elemento da DataGrid, ele vai abrir um diálogo de input para perguntar valores para o usuário então. Então esse é um exemplo novo também. Vamos dar uma olhada nesse exemplo rapidamente. Basicamente temos a criação da DataGrid, temos um botão que ao ser clicado, então ele abre o Input Dialog, que é o método onInputDialog, que é quando o usuário clica aqui, ele vai abrir o diálogo então de solicitação de parâmetros. Basicamente temos a montagem de um formulário e temos então a chamada do novo componente, nova classe, tem Input Dialog, para, no caso, exibir o conteúdo daquele formulário na tela, e temos também a possibilidade de definir uma ação que vai executar alguma coisa com esses dados. Então nós vimos que a parte de DataGrids foi uma das partes que mais evoluiu nessa versão nova do framework. Agora vou mostrar mais alguns componentes novos. Aqui na parte Utility temos o Calendar, né, um componente de calendário, que nós podemos definir ações quando o usuário clicar sobre uma data, né, do calendário. Então um componente bastante solicitado também. Além do Calendar, nós temos aqui na parte de utilitários Dropdown, componente que nós podemos adicionar várias opções dentro de um Dropdown e adicionar determinadas ações, como por exemplo ir para uma outra classe, né, definida. Nós temos também aqui no menu Organization, em Complex Views, alguns exemplos novos, bem interessantes. O primeiro deles, então, nós temos o Product Catalog, que é o catálogo de produtos. Nós temos um catálogo de produtos. À medida que o usuário clica no produto, ele é redirecionado para uma lista que vai acumulando aqueles produtos que ele vai comprando. Ele pode remover e voltar ao catálogo. Vamos dar uma olhada no catálogo de produtos, como ele foi construído. O catálogo de produtos é um programa, se a gente for analisar, é bastante curto, tem apenas 100 e poucas linhas, tá? Porque ele se baseia num HTML, que é o catalog.html, que está na pasta app resources, que é a definição de como é um catálogo de produtos. Então nós temos aqui a definição básica do HTML usando seções e temos aqui no meio dele uma seção de produtos. Essa seção é repetida várias vezes conforme os produtos encontrados na base de dados. Então nós temos aqui a gente busca os produtos na base de dados, monta uma matriz
e manda habilitar essa seção de produtos do HTML, mandando repetir várias vezes os produtos ali de dentro. Então nós temos facilmente a montagem de um catálogo de produtos, mostrando a utilização de HTML dentro do framework. Além disso, nós temos um outro exemplo novo que é bem interessante, que é a agenda. A agenda, nós temos uma agenda para marcação de compromissos, onde nós podemos clicar aqui no botão mais e adicionar um compromisso, a duração, um título e um conteúdo. Então, podemos adicionar um compromisso em várias posições da agenda. Ao passar o mouse por cima, ele lista o compromisso, podemos editar ele, podemos alterar a duração, descrição, podemos também excluir aquele compromisso. Okay? Essa agenda foi montada com dois HTMLs, um HTML para montar a estrutura externa dela e outro HTML para montar o fragmento, que é esse evento que é inserido ali dentro. Vamos dar uma olhada então em como foi montada a agenda de compromissos. Então, essa agenda usa um HTML, que é o agenda.html, que basicamente, além de alguns estilos, ele tem a estrutura básica de uma agenda com uma coluna por dia, nada mais do que isso. Em cada coluna que representa o dia, então, serão inseridos os compromissos. Então, nós utilizamos esse agenda.html, carregamos os vários compromissos que existem dentro da semana e para cada compromisso é lido um outro HTML que é o event.html. O event.html, vou carregar aqui, ele representa um evento na agenda. Então, é um fragmento de HTML que é inserido, que representa esse quadradinho azul aqui, que é um evento. Então, esse programa aqui, que é o Agenda, além de mostrar como usar HTML, né, junto com os componentes do framework, ele tem a questão de repetir vários eventos e podemos editar um evento sobre uma janela flutuante que abre por cima da agenda. Além disso, foi feito um exemplo novo, que é o Sale Form, é um formulário de vendas. Aqui nós podemos fazer, por exemplo, uma tela de venda para registrar uma venda para um cliente de um determinado produto. Selecionamos o produto, a quantidade. Podemos selecionar vários produtos, várias quantidades. Podemos editar aquele produto, aquele item da venda, né? Podemos excluir. Então essa tela aqui ela permite registrarmos basicamente compras, vendas, notas fiscais. Uma tela bem interessante, um pouco mais complexa e elaborada, mas que também foi pedido várias vezes por nossos usuários. Um outro exemplo novo, né, que muita gente vai gostar, é o cadastro de produtos, Product List. Não só pelo fato de ser um cadastro de produto, que é bastante simples, mas pelo fato de ser um exemplo de alguma coisa muito utilizada no framework, que é uma lista padrão, uma standard list. Só que a standard list, que são as listas padrão, até a versão 1, elas permitiam criar apenas um campo de filtro. Agora é possível criar vários campos de filtro numa lista padrão, sem a necessidade de ter que criar muito código-fonte. Então, o que nós fizemos, toda uma listagem com 90 linhas, né? E essa listagem tem, então, toda a questão de busca, né? A questão de edição, a questão de exclusão, a navegação, né? Temos o redirecionamento para o formulário, com poucas linhas de código. Isso também foi feito uma melhoria no Studio, no gerador de páginas, então, também, para que no momento que nós geramos uma listagem, né, a ferramenta vai perguntar aqui para nós algumas coisas novas. Primeiro, quais são as colunas que a gente quer gerar? Bom, quero gerar tais colunas, quero que a coluna seja editável, quero que a coluna seja ordenável. E em seguida, o Studio nos pergunta quais são as colunas que vamos usar para filtro na Data Grid. Então, agora nós temos a possibilidade de definirmos várias colunas para ser usada como filtro. Então, usamos o botão gerar aqui, o Studio já gera o código pronto, né, tendo a possibilidade de ter vários campos de filtro numa lista padrão, que é uma lista que não é uma lista feita manualmente, uma lista feita com pouco código-fonte. Bom, agora que a gente terminou essa passada geral nos exemplos novos do framework, vamos falar um pouquinho sobre as melhorias que teve em relação à estrutura. Primeiro, a gente tem agora um arquivo chamado init.php, que é um arquivo que faz a inicialização do framework. Então, todos os arquivos que são os mais importantes, por exemplo, o engine e o index, que são arquivos centrais, eles importam o init.php. Então, sempre que for necessário alguma classe do framework, basta chamarmos o init.php. Além disso, no arquivo libraries, que é o arquivo que contém as bibliotecas usadas no framework, nós temos uma estrutura nova agora. Temos uma estrutura onde são importadas as bibliotecas do Bootstrap,
é importado o framework minificado, né, os componentes minificados, JavaScript deles, e também o CSS do framework e dos componentes do framework minificados, né? Então, esse arquivo que é o libraries, ele já tem todas as bibliotecas necessárias para o funcionamento do framework na ordem certa de carregamento, junto com a Bootstrap, junto com a jQuery e minificadas. Caso o programador precise criar alguma coisa nova, ele pode criar no arquivo application.js, que é um arquivo que vem vazio, que é um arquivo JavaScript que é importado, que serve justamente para que o programador possa criar funções customizadas. Além disso, a parte visual pode ser customizada também pelo arquivo application.css. Então, no application.css, o desenvolvedor pode ajustar as características visuais da aplicação. Ok? Bom, então essas são algumas das melhorias, né, do Agent Framework 2.0. Não são todas, apenas as mais importantes, mas é sempre importante lembrar que elas podem ser visualizadas e conferidas no tutor, né, que é a aplicação de exemplo que vem junto com o framework. É importante também lembrar que quem for migrar da versão 1 para a versão 2, temos um manual de migração disponível no site, que é o Migration. Com apenas alguns passos é possível, então, migrar uma aplicação de uma versão para outra sem muito estresse, sem muita recodificação. Ok? Bom, por enquanto seria isso. Obrigado pela sua atenção.